estar online, tá? Uhum. Bem, eu acho que eu vou esperar mais 2 minutinhos quando der 7h05. Espera mais um pouquinho, né? Porque as pessoas podem estar chegando. É o trânsito, entendeu? O pessoal vem de longe. Pois é, pior que não deixa de ser, né? O trânsito da internet, porque a o trânsito da internet ultimamente anda São muitas lives ao mesmo tempo. E a outra questão também é, por exemplo, a hora do jantar. Então, alguns aí também. Eu pensei nesse horário por ser perto do horário normalmente que o pessoal está Não, é um UERJ, ótimo né? horário. Esse é um ótimo horário. O Vinícius é assim, eu acabei marcando duas coisas ao mesmo tempo, né? Na mesma sala. Quer dizer, não é ao mesmo tempo, mas que uma saindo e a outra entrando. Essa coisa que acontece. Uhum. Mas como o outro é o grupo de estudos, então deu para eu expulsar o pessoal. Agora, daqui a pouco eu tenho que estar numa outra sala. Mas eu vou monitorando pelo o celular, né? O Face pelo celular. Bom, deixa eu então só explicar. Vinícius, então você já está com o monitor tá tudo, eu acho que está tudo ok. E eu já está no Facebook acontecendo, então eu estou saindo da sala. Débora, boa apresentação. Obrigada. Vai ser um sucesso aí, com certeza. Vai ser um papo bom também. Espero Tá que bom? sim. Tudo de bom, Muito então. obrigada pela ajuda. De nada. Obrigada, Vinícius. Bem, Marina, Francisco, wie geht's euch? Como é que vocês estão? Como é que estão passando esse tempo aí de quarentena? Sobrevivendo? Não está me ouvindo? Ou... Ah, o som está normal, ok. Acho que deve ser o seu som que está desligado, Francisco. Talvez. Bruna também entrou. Tudo bem, Bruna? Alles gut? É um pouquinho diferente começar assim, meu Deus. Eu não sei nem direito onde é que tá a câmera. Para vocês verem como é que eu não tô acostumada a esse tipo de coisa, né? Eu espero que esteja todo mundo bem. A gente ainda está começando, mas eu queria saber, primeiro de tudo, como vocês estão na parte de vocês pessoal, emocionalmente, né? Passando por esse momento de pandemia. Eu sei que a gente não está assim no momento comum, não há precedentes, pelo menos não para a gente. Para nossa geração é uma coisa assim ainda. A gente ainda tem internet para nos ajudar, mas na medida do possível, né, Vinícius? A gente está sobrevivendo. Tendo que aturar um pouco mais os vizinhos do que a gente gostaria e do que a gente normalmente atura. Tendo que lidar um pouco mais com as coisas da casa, né? Que normalmente a gente faz. Mas espero que esteja todo mundo bem, a família também de todo mundo esteja bem. Bem. Que bom, Marina, que está tudo bem. É estranho a gente se ver assim, mas é aquela questão de
pelo menos a gente, por enquanto, tem essa possibilidade, né? Eu sei que é difícil para todo mundo ter isso acessível, poder participar aqui e tudo mais, por isso que a gente está transmitindo também pelo Facebook, eu acho importante. Eu não gosto muito de exposição, mas eu acho que é importante vocês poderem ter o máximo de mídia que vocês tiverem para poder usar, para poderem assistir. Espero que quem esteja pelo Facebook também esteja bem. Se não, aguenta firme, que daqui a pouquinho melhora, se Deus quiser. Bem, eu acho que a gente começa às 7h10, só para também não ficar muito tarde, para terminar também muito tarde. Eu acho que ainda tem hoje mais uma apresentação, talvez o Vinícius consiga me corrigir, se não tiver. Não tem outra, tudo bem. Assistiu o filme, Marina? Que filme que eu indiquei? Eu sou aquela pessoa que ama indicar filme, nunca lembro o que indicou e para quem indicou. Ah, tá. Então nessa sala não tem mais nenhuma apresentação. A minha vai fechar à noite. Bem, eu acho que dá para a gente começar aos pouquinhos. Vocês estão conseguindo ver o slide em si que está aqui aparecendo? Vocês conseguiram ter acesso ao livro? Conseguiram baixar o livro? Foi muito difícil? Vocês deram uma folheada? Vivadas. Como é que foi o primeiro contato com esse livro estranho? Não estou te ouvindo, Francisco. Ah, perfeito, Marina. Ainda bem que você não conseguiu ler. Yes. Para a gente conseguir fazer uma abertura boa. Bem, eu acho que eu vou começando a apresentar aqui o slide. O objetivo da gente aqui vai ser, primeiro de tudo, dar uma olhada nesse livro. Esse livro, ele é da editora Ruba. O escritor dele é o Leonardo Thomas. Eu coloquei um S aqui a mais, desculpa. Ele foi, ele veio a ser publicado em 2007 e ele contém cerca de 16 historinhas curtas, 16 contos, né? E ele foi pensado para alunos que estejam aprendendo DAF como língua estrangeira, alemão como língua estrangeira, no Grundstufe, ou seja, no aprendizado básico, aqueles que estão começando a aprender alemão. São cerca de 104 páginas, então, assim, você já pode dizer ao final dessa leitura que leu 104 páginas em alemão, olha só que conquista. Eu coloquei um pouquinho aqui sobre o autor também, porque eu acho que é um pouco importante a gente saber sobre ele. Depois eu vou tentar disponibilizar esse PowerPoint para vocês, porque tem alguns links que eu acho que é importante vocês darem uma olhada, se vocês tiverem interesse e tudo mais. A Thomas, né? Ele se formou na Faculdade de Literatura e Filosofia, em München, e trabalha como professor. Se eu não me engano, hoje em dia ele trabalha como professor na Espanha ou algo parecido, como professor de alemão, né? Ele assim, é um escritor bem prolífero, com bastante escritas, né? Bastante livros, todos mais ou menos nessa ideia de alemão como língua estrangeira, pensando em quem está aprendendo língua estrangeira. Gente, eu estou tentando esconder essa luz aqui que está deixando uma aura mágica, mas eu estou sempre esquecendo dela. Ele tem vários livros que são de leitura fácil e cada livro dele normalmente tem um público-alvo, então você encontra livros de A1, A2 e B e assim por diante. São os holofotes, é a luz divina aqui atrás de mim. Só que eu sempre esqueço dela e mexo a cabeça. Ele tem vários livros, esses aqui são alguns dos livros dele, no caso, né? E ele também passou a liberar alguns vídeos dele fazendo leituras dos próprios contos, o que é bem interessante. Então, se vocês quiserem, depois nesse linkzinho no YouTube que está debaixo da foto dele,
vocês encontram algumas dessas leituras. Ele não lê todos os contos, mas é aquele aperitivozinho, né? Ele tem uma conversazinha com o leitor no comecinho. Se eu não me engano, se chama Küchentisch zum Küchentisch, ou algo do tipo, como se fosse da mesa da cozinha para a mesa da cozinha, se relacionando, tentando aproximar bastante com o leitor, né? A ideia, o cronograma da gente aqui, a gente vai ter 3 encontros presenciais. Hoje é o primeiro para falar sobre o Das Idealpaar, no dia 24 para falar sobre Die Obstverkäuferin e no dia 30 para Der relaxte Outdoor Single. Ou seja, oi, Tatiana, tudo bem? Então, nesses 3 dias a gente vai cobrir 3 partes do livro. O primeiro conto, o conto que fica no meio e o conto que fica no final. Entre esses contos, existem outros contos, claro, né? Então, a partir, no caso de amanhã, a gente vai abrir fórum para tirar dúvida desses contos que estão ali no meio, nesse meio termo. Ou seja, no dia 16, vai estar aberto para vocês perguntarem, fazendo perguntas e conversarem comigo sobre o conto do Das Idealpaar, que a gente vai começar a conversar hoje, até o Der Besuch. Depois, no dia 25, vai ser do Die Obstverkäuferin até o de Matratze. E no dia 31, der relaxte Outdoor Single e Ganzes Buch. Ou seja, a gente vai dar uma olhada também no livro todo, conversar um pouco sobre o que vocês acharam dele, como é que foi a leitura e tudo mais. Claro que, se vocês tiverem perguntas ao longo, não sei, no dia 25, que tem a ver com os contos do primeiro dia, não há problema, vocês podem mandar. É sempre interessante que vocês mandem, vocês perguntem, porque às vezes a pergunta de vocês é o que nós professores sempre falamos em sala, né? E vocês vão reproduzir daqui para frente também. Todas as perguntas podem ser de todo mundo, ou seja, não existe pergunta boba. Todo mundo pode ter aquela pergunta. Então, pergunte, ok? O objetivo da gente aqui é conversar um pouquinho, conversar um pouco em alemão, né? Fazer uma leitura em alemão. Eu sei que para a gente que está aprendendo língua estrangeira é um desafio você conseguir ler, né? O primeiro desafio de todos. O primeiro grande desafio, na verdade, né? O primeiro desafio é aprender a língua, é conseguir falar uma frase que seja direitinho, né? Esse é o nosso objetivo sempre no começo, mas a gente sempre tem a vontade de desenvolver também a leitura, conseguir ler alguma coisa no idioma que a gente está aprendendo. E a gente sabe o quanto isso é importante também para o desenvolvimento. Então, a leitura em alemão, fazer uma tentativa de animar vocês com relação a ler em alemão. Ou seja, vocês não precisam começar com Goethe, ele é muito importante, mas pode não ser a primeira leitura de vocês. Também fazer interpretação textual, então vocês começarem a partir de textos simples, entender o que está acontecendo ali, conseguir se sentir firme com relação a isso. Então, por mais que seja os textos vocês já achem pequenos ou fáceis demais, é sempre um primeiro contato. Então, se tiver muito difícil, não desanime. Se tiver muito fácil, continua andando mais uma milha, porque às vezes vai ser o início de vocês pegarem um ritmo para começar a ler em língua estrangeira. É claro que se vocês tiverem vontade, seria ótimo também compartilhar a forma que vocês estão lendo ao longo da leitura do livro. A gente pode também pensar em montar um espaço em que a gente dá dicas uns para os outros de como fazer essa leitura, de como ler em língua estrangeira. Às vezes tem gente aqui que tem um pouco mais de experiência nisso do que outros, então trocar ideias de como fazer essa leitura. Aprendizagem de novos vocabulários. Claro que toda leitura que a gente faz em uma língua estrangeira vão aparecer palavras novas, então isso é um outro objetivo também. Vocês poderem aprender novas palavras. Lembrem sempre aquilo que a gente sempre diz em aula para vocês. Viu uma palavra nova, anota sempre qual é o artigo dela, der, die ou das. Ok? Para depois não ficar consultando, ficar loucamente procurando aquela palavra de novo no dicionário. E eu acho que o objetivo maior, e eu acho que talvez seja eu diria para mim, pelo menos, o mais importante, além da leitura, claro, é o objetivo de um aprendizado de algumas estruturas gramaticais de uma forma contextualizada. Ou seja, a gente vê, às vezes, no curso, frases soltas
e é normalmente como dá para se trabalhar, né? Ou textos voltados para você aprender aquelas estruturas, mas o objetivo aqui vai ser pegar um livro que não tem um objetivo gramatical e a gente expor algumas estruturas gramaticais para vocês e no final ver se vocês conseguem encontrar essas estruturas gramaticais também no livro. Ou seja, hoje a gente vai fazer a leitura de um conto. Dentro desse conto, eu vou apresentar para vocês algumas estruturas gramaticais e no final, em uma das atividades de um dos contos que vai aparecer, vai ser sobre isso, procurar essas estruturas gramaticais ali dentro. Então, vocês vão ser Sherlock Holmes da língua alemã e vão procurar aquelas estruturas. Como eu disse, são vários contos e cada um dos contos vai ter uma atividade específica. Não é obrigatória, mas vai ser uma atividade que vai ajudar vocês a interpretarem um pouco melhor o texto ou a buscarem novas palavras do vocabulário, procurarem palavras ali dentro do texto que vocês estiverem lendo. Então, se vocês conseguirem fazer essas atividades, são atividades curtas, assim, ao final da leitura do conto, vocês fazem rapidinho. A maioria deles está no formato de Google Forms, então é basicamente vocês preencherem pontinhos, sim, não, risca, espalhas e coisas do tipo, só para vocês sentirem se conseguiram entender realmente a ideia dos contos ou não, e também para eu conseguir dar uma vistoriada em vocês, digamos, para ver o quanto vocês estão conseguindo progredir, aonde eu posso também tirar dúvida de vocês com relação a qual conto que pareceu mais difícil para a maioria, ou fazer, às vezes, um resumo do que aconteceu naquele conto para a gente conseguir pegar a ideia e tudo mais. Bem, eu acho que é isso. Eu coloquei o conto aqui de duas formas porque eu não sabia qual das duas ia ser melhor visualizável para vocês. Vocês estão vendo aqui uma bolinha vermelha, né? Eu vou botar na forma de texto que eu escrevi, que eu copiei, porque eu acho que fica mais fácil para a gente conseguir visualizar, provavelmente. Então, esse é o primeiro conto, das Ideal Paar. Como o nome mesmo já diz, a gente está falando sobre um par ideal, um par amoroso ideal. Então, como a gente pode ver, já começa com o próprio nome do livro, né? Apesar de ser com esse nome, Das Ideal Paar, o livro não se trata todo de contos sobre romance. O que é bem interessante de se pensar o porquê que o autor escolheu logo o primeiro conto como o nome do livro. Será que foi literalmente porque era o primeiro conto? Ou porque ele achou que era o conto mais interessante, porque ele achou mais chamativo? São perguntas para ficar no ar, né? E talvez nunca conseguiremos ter uma resposta. Mas vamos começar a ler. Eu vou fazer pausas ao longo da leitura. Nessas pausas vão ser o momento onde eu vou apresentar as novas estruturas para vocês. Vai ser uma apresentação pequena, não vai ser nada assim muito complicado. Eu tenho também uma versão minha com anotações dessas estruturas, porque no slide, infelizmente, não dá para fazer essas marcações, né? Mas é outra coisa também que eu posso disponibilizar para vocês, esse conto com as marcações que eu fiz, para na hora de vocês fazerem a atividade que é a respeito disso, vocês conseguirem ter uma ideia mais ou menos de como é. Em alemão, existem várias estruturas gramaticais. Nesse primeiro conto, aparecem algumas que são as mais tranquilas, digamos assim, né? As básicas que a gente tem que saber, que vão aparecer na nossa vida. E é interessante que a gente veja dentro do texto, porque a gente nem sempre percebe que a gente está vendo uma estrutura gramatical. A gente vê a estrutura ali, a gente lê, e nem sempre a gente identifica como estrutura gramatical. Como eu sempre falo, e como eu acho que a maioria dos professores de alemão, pelo menos os meus professores sempre me falaram, os professores da UERJ, lindos e maravilhosos, sempre falaram que o texto em alemão, ele mostra as próprias estruturas, nada fica escondido, até mesmo os artigos. A gente consegue descobrir qual é o artigo da palavra, muitas vezes, através da leitura do texto, fazendo um trabalho ali meio de Sherlock Holmes, para ver qual é a terminação do adjetivo e coisas do tipo. Bem, eu vou parar de falar, porque eu já estou falando demais, e vou começar a ler o conto para a gente, ok? Então, vamos lá. Das Idealpaar. Also, Maike und Thorsten, die zwei einfach ideal. Ja, das gibt es noch.
wie schön. Ihre Hobbys, ihre Interessen fast identisch. Beide reisen gern, beide sind Naturfreunde und beide gehen gern aus. Ins Kino, ins Konzert, ins Restaurant. Er liebt italienisches Essen, sie auch. Beide interessieren sich für moderne Kunst. Sie mag Picasso, er auch. So viel gemeinsam, einfach perfekt. Nessa primeira parte aqui, a gente já encontra várias estruturas bem interessantes. Logo no segundo parágrafo, a gente acha que é minuto, um minutinho, contração, ins Kino, ins Art, ins Restaurant. Esse Szinho aqui do final é a marca do artigo da palavra, ou seja, todas essas palavras, Kino, Konzert und Restaurant, é das. Então, quando a gente vai falar a respeito do wohin, porque o verbo é gehen, então, se a gente gehen, a gente vai para algum lugar, então é wohin, tem deslocamento, para onde. A gente tem o uso do in plus artikel, no caso, no acusativo. Como o das não declina, o único que declina o artigo que declina no acusativo único é o masculino. Lembrem sempre que o homem é que dá trabalho no acusativo. Por isso fica essa marquinha do S. A gente pode escrever também in das Kino. Também não é um problema. Funciona do mesmo jeito. Só que aí existe uma contração para ser mais rápida. É mais comum a gente escutar ins Kino do que in das Kino. Ok? Outra coisa que a gente percebe de interessante aqui, aparece para a gente o Adjektivdeklination. Liebt italienisches Essen. Essen, com letra maiúscula, comida, não comer, porque o verbo, se a gente colocar esse Essen com letra minúscula, já vira um verbo. Por isso que é maravilhoso a gente sempre lembrar se é maiúsculo ou se é minúsculo em alemão. Então, Essen com letra maiúscula, das Essen. Por isso essa marca aqui no final do adjetivo italienische. Ou seja, comida italiana, italienisches Essen. Se fosse comida japonesa, japanisches Essen, e assim por diante. Essa é a marca novamente, do das, e no caso aqui é a declinação do adjetivo, ok? Outra coisa que a gente já pode ver aqui logo no comecinho, tá vendo quanta coisa num parágrafo, né? É o verbo interessieren. Esse é um verbo que ele é reflexivo, então interessieren sich. Ou seja, não dá para eu falar... É que nem em português, a gente não fala se interessa por algo. Aqui é a mesma situação, interessieren sich. E para complementar, a gente ainda tem uma preposição, für. E o für pede acusativo. Então, aqui a gente já viu que o interessieren, o verbo interessieren, pede uma preposição no acusativo e é um verbo que é reflexivo. Lindo e maravilhoso, né? Vamos ler então weiter? Vamos ler weiter, foi ótimo. Können wir weiterlesen? So. Natürlich gibt es auch Unterschiede. Ou seja, tem diferenças também entre eles a eles. Não são só einfach ideal. Aber das macht nichts. Das ist absolut normal. É totalmente normal. Sie liebt Woody Allen. Woody Allen. Meu inglês é terrível. Findet ihn ein bisschen neurotisch. Na und? Kann auch mal einen Woody Allen Film sehen. Ist doch klar. Mag Krimis. Die gefallen ihr nicht so. Aber es gibt auch intelligente Krimis. Das stimmt schon. Alles eine Frage der Toleranz. Diese Unterschiede sind kleine Probleme. Im Gegenteil, man hat ein Thema für ein gutes Gespräch, für eine interessante Diskussion. Então, aqui a gente já vê novamente a estrutura. Cadê? Aqui no final. Ein gutes, wo ist das? Ein gutes Gespräch. Então, aqui a gente também já vê novamente a declinação do adjetivo, das Gespräch. A gente vê aqui também o verbo gefallen, e esse verbo, ele pede
ele pede um complemento, ele pede dativo. No caso aqui, se gefallen a alguém, se agrada, agrada a alguém, ihr. Esse ia aqui se refere a sie. Mag crimes. Esse die se refere a crimes, é a retomada para o crimes. Gefallen ihr nicht so. Esse tipo de gênero não agrada a ela. Esse ia aqui é o dativo, lindo e maravilhoso, que ainda vai vir, sem desespero. Aqui em cima é findet in. Esse in aqui se refere a Woody Allen. Ele está retomando o nome do Woody Allen e, além disso, ele está no acusativo. Ok? Weiter. Auch mit dem Beruf ist das so. Ist Lehrer am Gymnasium und hat immer lustige Anekdoten aus der Schule. Sie ist Journalistin und trifft oft interessante und wichtige Persönlichkeiten aus Politik, Sport und Kultur. Aqui a gente já vê mit, que é uma preposição, isso, de dative, e esse den aqui é a declinação do artigo. Ou seja, a gente está falando de Berufe, ou seja, o trabalho dos dois, plural, Berufen. Então, o die, plural, vira den no dativo. É um pouco de bastante coisas, mas não tem problema, gente. Eu sei que é muita informação, mas é só para vocês verem o quanto a gente consegue, num texto, destrinchando, encontrar coisas que a gente vai aprendendo ao longo do curso de alemão, ao longo do aprendizado do idioma, de forma, às vezes, bem mastigada no livro didático, ok? Mas o que a gente encontra aqui? A gente encontra... Onde está? Aqui, aus der Schule. Schule é die Schule, mas como a gente está perguntando da onde vou, o vou pede dativo. Então, o Schule vira der. Deixa de ser die para virar der. Ou seja, aqui novamente o acusativo, fazendo com que a gente fique levemente perdida na vida, na hora de tentar entender qual é o artigo da palavra, né? Aqui aparece também o verbo treffen, que ele é um verbo irregular. O verbo é treffen com E, mas eu não sei se todos vocês chegaram a passar por essa aula, acredito que o pessoal do alemão não, mas a gente diz, às vezes, que os verbos em alemão, os verbos irregulares, alguns sofrem de doenças muito sérias, que atrapalham o nosso dia a dia. Esse verbo, por exemplo, sofre de itite, digamos assim, de uma forma didática. Ou seja, o E da raiz dele, que seria treff, ele se transforma em I, por isso que virou trifft, não treft. A gente tem isso também em outros verbos ao longo do aprendizado. Aparece sempre algum verbo que tem alguma coisa mais ou menos sofrendo um pouco desses males, né? Que muitas vezes a gente não consegue entender por que o E virou I, ou então por que o I virou IE e coisas do tipo. Ok, vamos para o próximo slide. Manche Unterschiede sind sogar komplementär. Kommt früh nach Hause und kocht gern. Sie kommt später und spült gern ab. Aber sie hasst Bügeln. Und ihm macht Bügeln richtig Spaß. Fantástico, oder? Então, a gente tem aqui também o verbo abspülen. Abspülen, que seria, no caso, lavar a louça. Ele é um verbo que a gente chama ele de trennbarer Verb. Ele é um verbo que se quebra. Então, aqui está spült e aqui ab. Ele deu uma quebrada. A raiz dele, no caso, é aqui. E a parte da frente, o prefixo dele vai lá para o final da frase. A gente conjuga a parte central e joga lá para trás o prefixo. Então, o ab fica aqui no final. Ao longo do texto, se eu não me engano, vai aparecer outras vezes esse tipo de situação também, esse tipo de verbo. A gente vai lendo e vai conferindo isso. Zum Putzen haben beiden keine Zeit, aber da kann ja eine Putzfrau kommen. Ganz einfach. Auch ihre Stärken sind komplementär. Sie ergänzen sich wirklich super.
Sie ist Informatik-Expertin. Er ist beim Computer immer noch ein totaler Anfänger. Aber er kann Regale zusammenbauen und Fahrräder reparieren. Und da hat sie 2 linke Hände. Also, wie Yin und Yang, die beiden. Aqui a gente vê mais uma vez um outro verbo que tem mais ou menos esse formato de zusammenbauen, é um verbo também que se quebra, só que aqui está junto, porque a gente tem um verbo modal aqui, o kann, que está na posição 2. Não, aqui tá, ele deu uma... ele está aqui na posição 2 da frase, kann Regale zusammenbauen, e por isso que o zusammenbauen está junto lá no final e não está conjugado, está com a terminação no infinitivo. Ok? So, next. Sie denken sogar synchron. Das ist fast wie Telepathie. Sie sitzt manchmal im Auto und denkt, sicher wartet er schon wieder auf mich. Und er liegt in diesem Moment auf dem Sofa im Wohnzimmer und fragt sich, wann kommt sie endlich? Aqui a gente tem o verbo warten. Wo ist das? Hier, warten, wartet. Esse verbo aqui é outro que é um verbo que precisa de uma... tem uma estrutura, né? Ele precisa do auf para funcionar. Warte auf. Quem espera, espera alguma coisa. Dann warte auf. Ok? Aqui a gente encontra também essa estrutura aqui, Wohnzimmer, das Wohnzimmer, mas como a gente está falando de um local, a pergunta é wo, aonde, ele virou in, ou seja, in dem, Wohnzimmer, das no dativo vira dem, então, para a gente não precisar falar in dem, a gente junta e faz o im. A gente tem aqui também, Sie denken sogar, Sie sitzt, nein, das ist, wo ist das? Auf dem Sofa é a mesma situação, também é wo, por isso que ficou auf dem, das Sofa também, então auf dem Sofa. Mas eu queria a outra estrutura aqui. Não, já falei do auf mich. Ok, ich habe schon darüber alles gesprochen. Nächste. Natürlich gibt es auch andere Unterschiede, nicht so komplementär, aber auch keine Probleme. Jeder hat seine Freiheiten und das ist gut so. Montags spielt er mit seinen Freunden Volleyball. Sie macht einen Yogakurs. Mittwochs trifft sie meistens ihre Freundinnen. Er bleibt zu Hause und liest oder sieht fern. Im Kaufhaus geht sie sofort zur Mode und er zu den Büchern. Sie mag Schuhgeschäfte. Ihn machen diese Läden nervös, aber sie kann ja gut allein Schuh kaufen. Am Wochenende fährt sie manchmal zu ihrer Mutter und er besucht seine Eltern. Aber oft fahren sie beiden in die Bergen, im Sommer wandern, im Winter Skifahren. Eu passei um pouquinho da leitura. Vamos dar uma olhada aqui mais uma vez. Aqui a gente vê mais uma vez o verbo treffen, que se transforma em trifft. A gente vê aqui no finalzinho o verbo fernsehen, assistir televisão, que aqui ele é um verbo trennbar, então ele está aqui cortado, está quebrado. E olha aqui, mais uma doença, sim, o ietite, o e virou um ie. Então, em vez de sehen, o e da raiz virou ie, a gente ganhou um i aqui a mais. Mas o que a gente vê aqui? A gente também vê mais uma vez o dativo, mit seinen Kollegen. É plural, por isso que ficou esse en no final aqui. A gente tem também mais uma vez, mas é mais abaixo no outro slide, vamos lá. Tem aqui também o kann, wo ist das? Hier, aber sie kann ja gut allein Schuhe kaufen. Mais uma estrutura aqui com modal verbo. Modal verbo hier, kann, conjugado, e o outro verbo lá no final no infinitivo, kaufen. Ok, agora só falta o finalzinho.
was für ein harmonisch, nicht wahr? Absolut ideal. Und es gibt noch mehr Parallelen. Was? Noch mehr? Und nun, beiden wohnen in München und beiden sind Singles. Sie kennen sich nicht. Wie schade. O que é interessante é que desse conto a gente veio quebrando, então não dá para sentir muito, mas a gente começa a perceber, no começo a gente percebe já que é uma conversa entre duas pessoas que conhecem tanto o Maika quanto o Thorsten, a Maika e o Thorsten, e percebem que eles têm coisas em comum. Mas é interessante que você chega no final e você descobre que eles nem se conhecem. Então, é aquela ideia de que vai vindo o Das Idealpai, que esse Das Idealpai já está construído, acabou. São duas pessoas falando de duas pessoas que nem se conhecem. Então, é interessante, eu acho que essa é a ideia do porquê Das Idealpai, né? Como eles são ideais um para o outro, mas não estão juntos. E aí fica aquela gracinha, né, digamos assim, do final do conto em si. Tipo, você desperta toda aquela alegria de, não, vamos lá, eles são ideais. E no final, eles nem estão juntos, nem se conhecem. Muito parecido com o que a gente faz no dia a dia com os nossos colegas, muitas vezes, né? Ou muitos colegas fazem com a gente em alguns momentos, não é mesmo? Bem, gente, eu acho que a leitura não foi tão difícil, não tem, esse primeiro conto não tem palavras lá muito difíceis, aparecem uma outra ou outra, como aqui na última parte, por exemplo, como Schuhgeschäfte, que é a lojas de sapato no caso, né? A gente já vê aqui uma palavra composta, uma composita, que é o Schuh, vem de Schuhe, e Geschäfte é a palavra para loja. Linda e maravilhosa. Juntou os dois, Schuhgeschäfte, loja de sapato. E olha outra composita hier, um pouquinho menor e menos assustadora, talvez, Kaufhaus. House a gente já sabe que é casa, e Kauf a gente já sabe que é comprar, de kaufen. Kaufhaus, então, a casa das compras, ou seja, às vezes se refere a uma loja de departamento, em algumas regiões pode até se referir a um shopping em si, ou algo similar a um shopping que eles possam ter na região. Eu vou deixar, talvez, aberto agora rapidinho para as perguntas, se vocês tiverem alguma. O zur é por causa do zu der, aonde que você está falando nessa última parte aqui também, Marina? É nesse último slide? Ih, peraí. A gente pode ver aqui um exemplo mais ou menos do que a Marina está falando no zu denn. Que é o zu, ele pede sempre dativo. Tem uma musiquinha linda, maravilhosa, que eu não vou cantar agora aqui com vocês, nem vou cantar para vocês, mas o zu sempre pede dativo, ok? Tu moda, zur Mode, Esse zur Mode é die Mode. Então, zur Mode, a gente está falando do voo, para onde que ela vai? Ela vai zur Mode. Então, zu der Mode. Aí virou zur. Sie liebt Woody Allen. Findet ihn ein bisschen neurotisch. O Woody Allen, então, sim. Ele acha o Woody Allen neurótico. Esse in se refere novamente, faz uma referência, retorna ao Woody Allen. Para a gente não precisar falar o Woody Allen, novamente, a gente coloca o in. O Vinícius está falando aqui que tem um formulário, por favor, se vocês puderem preencher com relação à participação de vocês. Aonde está o zum, Marina? Hilf mir, bitte. Não tá. To then, isso. O zum não funciona. Coisas da língua. Normalmente a gente consegue fazer isso quando a terminação é R ou M. Sim, coisas lindas e maravilhosas, né? Do alemão. Alguém tem mais alguma pergunta? O Vinícius talvez tenha. Nosso moderador. Vamos ver qual é a pergunta de alemão que ele tem.
Eu acho que a pergunta do Vinícius é bem grande, tô com medo. Quando há alguns substantivos com função, no caso Kaufhaus, como casa de compras, no alemão sempre ocorre dessa junção de duas palavras? Sim e não. Eu acho que não há, assim, uma regra em si. Em algumas vezes acontece isso, mas não tem muito mais a ver com. Eu acredito, na verdade, eu não tem como te dar uma certeza absoluta, mas muitas vezes isso tem mais a ver com como é que eu posso falar isso? Deixa eu pensar só um pouquinho. Muitas vezes tem mais a ver com a forma de juntar, né? Às vezes tem a possibilidade de juntar, e às vezes não. Por exemplo, a gente viu no Woody Allen Film, aparece com traços, não aparece com a junção. São casos e casos. Então, acontece muitas vezes quando não tem, eu acredito que não tem uma regra em si, pelo menos no momento eu não consigo lembrar uma regra em si. Acontece sim de ter composita Wörter, em alemão tem bastante, até por isso que muitas vezes a gente vê palavras gigantescas e acha que é uma palavra só que quando a gente vai traduzir faz o sentido inteiro de uma frase. Então, existem casos, existem casos. Eu não diria que é sempre não. Eu acho que em nenhuma língua a gente pode usar a palavra sempre para tudo. Eu acho uma palavra muito forte em português para a gente falar com relação a uma língua estrangeira. Mas acontecem na maioria dos casos, digamos assim. A Marina e o Fábio estão digitando. Uhum, isso mesmo, Marina. Hast vem de ódio. É o verbo hassen, odiar. Bem forte, né? Fábio, você ia perguntar mais alguma coisa? Bügeln é passar roupa. Interessante, né? A gente tem um homem que gosta de passar e uma mulher que não. Não interessante, né? Só o fato de alguém gostar de passar já é uma coisa, assim, para mim, muito terrível. É difícil pensar em alguém que gosta de passar roupa. Mas, no caso aqui, a gente tem o Thorsten, né? Você pode, por favor, mostrar aquele slide do início, da parte que está dividindo os capítulos para fora? Claro. Jogar é o até mesmo, Marina. Eu vou deixar esse slide depois, de alguma forma possível para vocês terem acesso em si, até porque eu coloquei aqui, depois eu vou mostrar a última página para vocês, eu coloquei os links de onde estão as atividades. Eu preparei dois tipos de atividades. Eu preparei alguns do Google Form, vocês podem simplesmente preencher ali, e também eu preparei dois mind maps, que no caso eu achei interessante porque são dois capítulos que se voltam muito para vocabulário. São três, na verdade. Eu coloquei para esse, das Ideal Paar, e para mais dois. Eu não lembro o nome dos dois. Frühstück e o próximo, Mein Haus, Dein Haus, algo do tipo. E para vocês fazerem um apanhado de vocabulários ou de informações que são importantes ao longo do texto. Deixa eu dar mostrar rapidinho para vocês. Eu acho que é aqui. É esse daqui mesmo, o primeiro. Dessa Ideal Par, tem um quiz que foi disponibilizado pela Ruba, que foi o que eu coloquei como no Google Forms. Então, assim que vocês fizerem, já vem uma resposta. E logo no segundo tem um Atsotiogram. Esse Atsotiogram, esse segundo link, é para vocês tentarem ver o que marcar, né? Escrever o que o Thorsten e a Maika têm em gemeinsam, ou seja, em comum, e o que eles têm de unterschiedlich, o que eles têm de diferente. No Mein Haus ist Dein Haus, que é o próximo texto, é o próximo conto, fala sobre uma viagem ao Marrocos.
Então, ali a gente tem duas situações de marrocana, de pessoas de Marrocos, né? Que aparecem, dois tipos diferentes de pessoas de Marrocos, que vão aparecer nesse texto. Então, eu quero que vocês coloquem as informações que tem sobre cada um. Um vai ser de marrocana em Marrocos, ou seja, os marroquinos que é a pessoa, o Ish Etzela, eu estou tentando lembrar em português como é que é, a pessoa que conta a história, né? Eu esqueci o nome disso em português, pelo amor de Deus. Ele é o contador, tem uma outra palavra para isso, que é o narrador. Muito obrigada, Marina. Que o narrador conta sobre as férias dele, sobre os marroquinos, e ele tem um narban, um vizinho, que também é marroquino. Qual é essa diferença que ele fala com relação aos dois? Ok? Tem o outro conto, que é Frühstück. Aqui vão aparecer algumas palavras sobre o tema Frühstück. Então, vocês vão anotar nesse associograma. Ele é um associograma em conjunto. Então, ao mesmo tempo que uma pessoa está anotando, a outra também pode anotar. E depois vocês podem ver todas as palavras que foram colocadas ali de forma, assim, cada um, né? E podem anotar também. Não esqueçam, por favor, se puder, de colocar de dar, se a palavra precisar. Sobre o tema Frühstück, sobre o tema, no caso, Essen, né? Apesar de que tem algumas coisas ali que tem a ver com a hora do Frühstück em si, a hora do café da manhã. O próximo, aqui, Fröhliche Studenten, tem um Lesen Verstehen. Eu coloquei umas perguntinhas com richtig oder falsch, então é só vocês marcarem lá também, é no Google Forms. O Das Mädchen in Zug também é um Google Forms, mas qual o formato? Wer ist das? Quem é a pessoa daquela informação? Então, tem uma informação lá, uma frase com uma informação, vocês vão ter que descobrir se é a Mädchen ou se é o outro personagem que aparece no conto, ok? E marcar lá qual é. Der Besuch vai ser o que vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho. Os links eu ainda vou mandar. Eu vou disponibilizar esse PowerPoint ou vou mandar os links pelo... eu esqueci o nome que se dá? Que tem no site. Gente, eu tô assim, com a memória bem ruim, né? A idade está chegando. Mas no fórum, isso, muito obrigada, Marina. Vai estar disponível no fórum. Então, mesmo que eu não consiga disponibilizar o PowerPoint, eu vou conseguir disponibilizar por lá, pelo menos, os links para vocês. O Der Besuch é que o trabalho de vocês é um pouquinho maior. Vocês vão dar uma lida no texto e vão procurar essas estruturas aqui que a gente já viu no primeiro texto. Então, reflexive Verben, que são os verbos, por exemplo, interessiert sich, que aparecem essa estrutura. Dativ, ou seja, dem, der, den e assim por diante. Verb plus Präposition, que é, por exemplo, warte auf, interessiert sich für. Adjektive Declination, lembra que apareceu com italianisches Essen, schöne alguma coisa, que eu esqueci qual foi a outra possibilidade. Modal verb, que a gente viu como o kann, tanana machen, kann, tanana allein kaufen, e o trennbaren verb, que são aqueles verbos que se quebram. Por exemplo, abspülen, spült ab, e assim por diante. Eu sei que é um pouquinho de atividade demais às vezes. Elas não estão grandes, principalmente os do Google Form. Esse último é que provavelmente vai dar mais trabalho para vocês. Então, o texto vai ter que ser lido, às vezes, mais de uma vez. Vocês não precisam me mandar. No Google Forms vai aparecer de acordo com o que vocês estiverem fazendo. Se vocês fizerem, vai aparecer lá para mim que alguém fez, quem fez e tudo mais. São atividades, a maioria deles aqui são autocorrigíveis, né? Vai vir uma resposta pronta para vocês, então é só mais uma questão de vocês conseguirem fazer um controle de vocês mesmos do quanto vocês estão progredindo na leitura. E é claro que é aquela coisa, né? Professor de idiomas não pode deixar aluno sem dever de casa, porque senão está fazendo errado. Brincadeiras à parte, mas é só para vocês terem um pouquinho de atividades dentro da leitura. Porque, como eu falei, a leitura é importante e é importante também haver uma interpretação, ou seja, a gente perceber se está ou não entendendo
o texto. Ler, querendo ou não, a gente consegue passar, às vezes, relativamente bem, né? A gente começa e vai até o fim, muitas vezes sem entender. Às vezes, até livro em português acontece isso com a gente, não é mesmo? Mas aí, com uma ajuda, às vezes, da interpretação de texto, desses Google Forms, dessas atividades, vocês vão conseguir fazer uma leitura um pouquinho melhor. Vocês vão conseguir ler o texto um pouquinho melhor, vamos dizer assim. Vão conseguir entender um pouquinho mais a fundo. Não são textos difíceis, eu acho que quem já conseguiu pegar o arquivo do livro são cerca de 3, 4 páginas no máximo. São textos curtos, frases tranquilas, palavras novas aparecem, então se vocês puderem também marcar essas palavras e procurarem elas no dicionário, é sempre bom. Eu posso disponibilizar também depois, se for da vontade de vocês, mas tem um aplicativo chamado Quizlet, e lá no Quizlet tem listas de vocabulários sobre várias coisas. Entre eles, já tiveram pessoas que prepararam sobre alguns desses contos do livro das Ideal Pá. Então, se vocês baixarem o Quizlet ou abrirem ele no computador, porque ele tem também para computador, vocês conseguem escrever lá na barra de procura das Ideal Pá e vai aparecer para vocês, ou o nome dos outros contos, vai aparecer para vocês, às vezes, uma lista de vocabulário. Nessas listas de vocabulário, vocês vão encontrar em alemão, português, alemão, inglês. Então, divirtam-se, às vezes, aprendendo um outro idioma. Vocês também podem pegar esses vocabulários que essas pessoas criaram e fazer um vocabulário para vocês, o que eu acho interessante também. Então, se vocês tiverem tempo, interesse, vocês podem criar a própria lista de vocabulário no Quizlet. Pode, às vezes, até nomear das Ideal e colocar com todo o vocabulário que aparece ao longo do livro, que a gente vai trabalhando aos pouquinhos. Gente, ficou faltando alguma coisa não ficou claro? Ou vocês querem fazer alguma consideração? O Fábio está escrevendo. Filha Dank. Dankeschön. Eu agradeço por vocês estarem aqui. Eu sei que hoje é um dia um pouquinho atípico, né? Nesses dias todos de calor que a gente teve, hoje finalmente resolvemos ter inverno para compor um pouco esse ambiente de vamos começar a ler um novo livro. Então façam um cafezinho quente de vocês, chocolate ou chá e boa leitura. Espero que vocês achem o livro interessante. Eu achei bem legal, assim, por serem contos curtos, né? Fica mais fácil da gente ler, a gente se interessa em chegar logo no final, porque a gente sabe onde é que está o final rapidinho. Então, qualquer dúvida, por favor, a partir de amanhã no fórum, ok? No fórum, a gente vai estar lá. Estarei ansiosa por perguntas. Obrigada pela atenção de vocês, obrigada pelo tempo. O Luiz Roberto agradeceu ao Instituto de Letras pela iniciativa, momento de grande aprendizagem, excelente, muito obrigada. Eu peço desculpa pelo nervosismo, como eu disse, é a primeira vez assim, e é levemente estranho, né? Que a gente se vê sempre, então não poder falar diretamente com vocês, olhar o rostinho de vocês e ver, às vezes, a sobrancelha juntinha e entender que tem alguma dúvida aí, dá aquela meia insegurança. Mas eu espero que tenha ficado claro. O que não ficou claro, eu espero que vocês, por favor, novamente, eu repito que não existe pergunta boba, toda pergunta é válida. Então, por favor, perguntem, ficarei muito feliz em responder. Obrigada, Tatiana. Eu agradeço por saber que estou saindo bem. Dá assim, diminui o nervosismo. Então, eu agradeço mais uma vez ao Instituto de Letras, à professora Janaína, ao pessoal do Vinícius, que está aqui ajudando a fazer a mediação, ao pessoal que está no Facebook também. Espero que tenham se divertido. As perguntas vão estar lá no fórum. Espero que vocês tenham uma boa leitura. E a gente se vê no dia, que eu já esqueci, 20 e alguma coisa. Eu tenho sérios problemas de memória, gente. 24/7. E nesse dia a gente vai ler o conto de Obstverkäuferin. O que será que vem por aí? Mais uma compositora aí para você, Vinícius, que estava perguntando. Obstverkäuferin, ou seja, vendedora de frutas. Maravilhoso, né? Alemão sendo alemão. Gente, muito obrigada, boa noite. E até a próxima.
Eu vou pedir, professora Janaína, tem que pedir para o pessoal sair, não é? Nos 3 pontinhos, é isso? Nos 3 pontinhos, que aí se eles puderem sair, tá? Daqui a pouco eu volto aqui só para fechar. Aqui no nosso cantinho da tela tem um coraçãozinho do lado 3 pontinhos. Aí a gente tem que finalizar ali, por favor. Parabéns, Débora. Lá Obrigada. fora, lá fora chegou a ter umas 3, 4 pessoas. E assim, dentro também, né? Foi. Não, dentro teve mais gente. Parabéns aí pela sua apresentação, tá bom? Obrigada. O coração Obrigada. fica mais leve quando termina, né? Um, um, um beijo, tudo de bom. Muito obrigada, professora. Tchauzinho. Tchau. Vinícius, obrigada aí por ajudar mais uma vez, tá? Muito obrigada, Vinícius. Desculpa o horário.